No luxuoso casamento do milionário, uma faxineira surge do nada para interromper a cerimônia. Ela carrega provas de um plano sombrio. A noiva queria envenenar a sogra para herdar tudo. O que era para ser um conto de fadas se transforma em um pesadelo público. As mãos de Neide Aparecida da Silva carregavam as marcas de uma vida inteira de trabalho. Aos 55 anos, cada ruga contava histórias de casas que limpou, roupas que lavou, famílias que serviu. No espelho do pequeno banheiro de seu quarto de empregada, na mansão do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, ela observava as manchas esbranquiçadas na pele escura, resultado de anos de exposição a produtos de limpeza agressivos. Hoje, o dia vai ser diferente, murmurou para si mesma, ajeitando o uniforme azul marinho impecavelmente passado. Há 3 meses, sua vida havia dado uma guinada, quando foi contratada para trabalhar exclusivamente na mansão dos Mendonça, uma das famílias mais tradicionais da Zona Sul carioca. Terminando de prender o cabelo grisalho num coque apertado, Neide respirou fundo e saiu para mais um dia de trabalho. O relógio marcava 6 da manhã, quando atravessou o extenso jardim com palmeiras imperiais até a casa principal. A mansão, com seus traços neoclássicos e janelões que enquadravam a vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, intimidava qualquer um que se aproximasse. Mas não Neide. Para ela, era apenas mais um lugar onde o pó se acumulava e alguém precisava limpar. A diferença, porém, estava em quem ela servia agora. Dona Celina Mendonça, uma senhora de 82 anos, era a verdadeira razão pela qual Neide aceitara o trabalho. Viúva há mais de uma década, Dona Celina vivia sozinha naquela mansão, com visitas esporádicas de seu único filho, Marcelo Mendonça, um empresário do ramo imobiliário que raramente tinha tempo para a mãe. Bom dia, Dona Celina. Trouxe seu chá de camomila com um pouquinho de mel, do jeito que a senhora gosta, anunciou Neide, entrando no quarto principal do 2º andar. A idosa, sentada em uma poltrona de veludo vinho próxima à janela, sorriu ao ver Neide. Seus olhos azuis, ainda vivos apesar da idade, iluminaram-se. Neide, minha querida, você é uma bênção. Estava aqui olhando os pássaros no jardim e pensando que hoje podíamos fazer aquele bolo de laranja que você me ensinou. Foi assim que, semana após semana, Neide e Dona Celina foram construindo uma relação que transcendia o profissional. Enquanto limpava os cômodos, Neide ouvia as histórias da juventude de Celina, os bailes no Copacabana Palace, as viagens à Europa, o casamento com o falecido Dr. Mendonça. Em troca, compartilhava relatos da sua infância no interior de Minas, as dificuldades que enfrentou ao chegar ao Rio ainda adolescente, os 3 filhos que criou sozinha e que agora, adultos raramente telefonavam. Sabe, Neide, antes de você chegar eu contava as horas. Agora conto as histórias, confessou Dona Celina numa tarde, enquanto as duas folheavam um álbum antigo de fotografias na varanda. A senhora e eu somos parecidas, Dona Celina. 2 mulheres sozinhas no mundo. Só que a senhora tem essa casa toda, e eu tenho meu quartinho nos fundos, respondeu Neide sem ressentimento. Apenas constatando um fato. Mas você tem algo que dinheiro nenhum compra, minha filha. Tem dignidade e um coração generoso. A rotina das 2 mulheres logo se estabeleceu num ritmo confortável. Pela manhã, depois do chá, Neide ajudava a Dona Celina com o banho e a troca de roupa. Depois, enquanto a empregada cuidava da limpeza, a idosa lia seus romances ou assistia a programas de televisão. À tarde, frequentemente cozinhavam juntas ou jogavam cartas na varanda com vista para o jardim. À noite, após o jantar, Neide lia em voz alta para Dona Celina, que tinha a visão cada vez mais comprometida. Marcelo Mendonça aparecia geralmente uma vez por semana, sempre apressado, com o celular na mão e a atenção dividida entre a mãe e os negócios. Alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis como os da mãe, era um homem que impunha presença. Viúvo há 5 anos, dedicava-se exclusivamente ao trabalho, construindo um império imobiliário que se espalhava por todo o Rio. Mamãe, não posso ficar muito tempo hoje. Tenho uma reunião com investidores em meia hora, dizia frequentemente, beijando a testa da mãe e partindo antes mesmo do café ser servido. Ele é um bom filho, só não tem tempo, justificava Dona Celina, com um suspiro resignado, enquanto observava o filho partir.
Foi numa dessas visitas dominicais, 4 meses após a chegada de Neide, que Marcelo trouxe uma novidade. Mamãe, quero que conheça alguém especial, anunciou, com um sorriso que há muito não se via em seu rosto. Esta é Lívia Ramírez, minha namorada. A mulher que entrou logo atrás dele na sala de visitas deixou Neide momentaneamente sem fôlego. Lívia era deslumbrante. Cabelos negros escorridos até a cintura, pele bronzeada e olhos cor-de-mel que pareciam avaliar cada detalhe da casa. Aos 35 anos era 23 anos mais jovem que Marcelo. É um prazer finalmente conhecê-la, dona Celina. Marcelo fala tanto da senhora, disse Lívia com uma voz melodiosa, aproximando-se para beijar o rosto da idosa. Algo no olhar de Lívia fez Neide estremecer. Era como se por trás daquela fachada perfeita houvesse algo frio, calculista. Mas talvez fosse apenas sua imaginação, pensou, afastando a sensação enquanto servia o café para os visitantes. Neide, traga mais um prato de biscoitos, sim? Que pediu Marcelo pela primeira vez, notando a presença da empregada. O senhor, quem sabe? Mas a dona Celina não pode comer muito açúcar por causa da diabetes, respondeu Neide, lembrando as restrições médicas da patroa. Lívia lançou um olhar irritado para Neide, como se a funcionária tivesse cometido uma grave indiscrição. Tenho certeza que dona Celina pode se dar ao luxo de um biscoitinho no dia em que conhece a futura nora, não é? Rebateu Lívia, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O resto da visita transcorreu num clima tenso. Dona Celina, sempre educada, tentava manter a conversa, enquanto Lívia monopolizava a atenção de Marcelo, tocando-o constantemente, rindo alto de suas piadas e ignorando a idosa sempre que possível. Quando o casal finalmente se despediu, Neide percebeu que as mãos de dona Celina tremiam levemente. A senhora está se sentindo bem? Perguntou preocupada. Estou apenas cansada, minha querida. Acho que vou me deitar um pouco. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, Neide ouviu dona Celina chorando baixinho em seu quarto. Sem fazer barulho, aproximou-se da porta entreaberta. Posso entrar, dona Celina? A idosa assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço de algodão bordado à mão. Ah, Neide, eu deveria estar feliz pelo Marcelo, não é? Ele merece recomeçar, depois de tanto tempo sozinho. Mas essa moça... Há algo nela que me deixa inquieta. Neide sentou-se na beirada da cama e segurou as mãos finas e enrugadas de dona Celina entre as suas, ásperas e marcadas pelo trabalho. 2 mundos diferentes unidos pela solidão e pelo carinho mútuo que haviam construído. A senhora sempre teve bom instinto para julgar as pessoas. Se algo a incomoda, talvez valha a pena prestar atenção. O que nenhuma das duas imaginava é que aquela visita seria apenas o começo de uma série de eventos que transformariam para sempre a rotina tranquila da mansão dos Mendonça. Enquanto Neide apagava as luzes do quarto, deixando dona Celina adormecida, não podia prever que sua lealdade à idosa seria colocada à prova de maneiras que jamais imaginara. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, as visitas de Lívia à mansão tornaram-se cada vez mais frequentes nas semanas seguintes. Sempre chegava carregando sacolas de lojas caras, maquiagem impecável e um sorriso que Neide começou a perceber que se transformava completamente quando Marcelo saía da sala. Numa tarde de quinta-feira, Lívia apareceu sem avisar, enquanto Marcelo estava numa viagem de negócios em São Paulo. Neide a recebeu com surpresa na porta principal. Boa tarde, dona Lívia. O doutor Marcelo não está, viajou a trabalho. Lívia revirou os olhos. Eu sei disso, querida. Vim visitar dona Celina. Afinal, em breve seremos família. Precisamos nos conhecer melhor. O tom condescendente fez Neide apertar os lábios, contendo uma resposta. Limitou-se a abrir passagem e anunciar a visita. Dona Celina, a dona Lívia está aqui para ver a senhora. A idosa estava na sala de música, onde costumava ouvir seus discos de vinil de música clássica. Ao ver Lívia, endireitou-se na poltrona e ajeitou o xale sobre os ombros. Que surpresa agradável, minha querida. Marcelo não mencionou sua visita. Foi algo de última hora, respondeu Lívia, sentando-se sem ser convidada. Pensei que poderíamos aproveitar para conversar sobre alguns ajustes na casa.
Neide, que estava saindo da sala, parou ao ouvir aquilo. Dona Celina lançou um olhar confuso para a visitante. Ajustes? Que tipo de ajustes? Lívia sorriu, jogando os cabelos para trás. Ora, Dona Celina, a senhora deve concordar que esta casa, apesar de linda, está um pouco antiquada. Quando eu e Marcelo nos casarmos, e não vai demorar muito, precisaremos modernizar várias coisas. O rosto de Dona Celina empalideceu. Mas esta é a minha casa. Cada móvel, cada quadro tem uma história. E histórias são ótimas para livros, não para se viver nelas, rebateu Lívia com falsa doçura. Então, notando que Neide ainda estava por perto, seu tom mudou. Neide, querida, pode nos trazer um chá? E rápido, por favor. Não é seu horário de descanso, é? Relutante, Neide foi até a cozinha preparar o chá, mas deixou a porta entreaberta para ouvir a conversa. O que escutou nos minutos seguintes fez seu sangue ferver. Dona Celina, vamos ser diretas. A senhora já está numa idade avançada. Não seria melhor considerar se mudar para uma casa menor, mais prática? Ou talvez uma daquelas residências para a terceira idade, onde teria companhia de pessoas da sua idade? A resposta de Dona Celina foi firme, apesar da voz trêmula. Esta casa foi construída pelo meu marido. Vivemos aqui por 50 anos. É aqui que pretendo ficar pelo resto dos meus dias. Claro, claro. Lívia apressou-se em concordar, mas seu tom era de quem falava com uma criança teimosa. Mas precisamos ser práticas. O segundo andar tem tantos degraus. Que a senhora já caiu uma vez, não foi? Marcelo me contou. Imagine se acontece algo mais sério da próxima vez. Quando Neide voltou com o chá, encontrou Dona Celina visivelmente abalada. Lívia, por outro lado, parecia satisfeita consigo mesma. Ah, finalmente. Pensei que tinha ido colher as folhas no jardim, comentou Lívia com desdém. Após servir o chá, Neide permaneceu na sala, alegando que precisava tirar o pó das estantes. Não confiava em deixar Dona Celina sozinha com aquela mulher. Neide não precisa fazer isso agora, disse Lívia irritada. Estamos tendo uma conversa particular. Sinto muito, mas tenho que seguir minha programação. O Dr. Marcelo gosta que tudo esteja em ordem quando ele volta de viagem. Respondeu Neide com falsa subserviência. Durante meia hora, Lívia continuou sua ofensiva sutil, sugerindo mudanças na decoração, questionando a necessidade de tantos funcionários, mencionando casualmente como Dona Celina parecia cansada e confusa ultimamente. Quando finalmente se despediu, deixou um folheto sobre residências para idosos na mesa de centro. Só para a senhora dar uma olhada, sem compromisso. Pense no bem-estar da sua família, Dona Celina. Assim que a porta se fechou atrás de Lívia, Dona Celina pegou o folheto e o amassou com força surpreendente para suas mãos frágeis. Ela quer me tirar da minha própria casa. Neide, murmurou com lágrimas nos olhos. Acha que não percebo o que está fazendo? Neide sentou-se ao lado da patroa, segurando suas mãos. A senhora precisa falar com o Dr. Marcelo, contar o que está acontecendo. Dona Celina balançou a cabeça, resignada. Meu filho está apaixonado, Neide. Homens apaixonados são cegos. Além disso, ele sempre foi prático, objetiva. Vai pensar que estou exagerando, ou pior, que estou ficando senil. Naquela noite, enquanto ajudava a Dona Celina a se preparar para dormir, Neide tomou uma decisão. Não ficaria apenas observando aquela mulher destruir a paz de sua patroa. Dona Celina, a senhora confia em mim? A idosa sorriu, acariciando o rosto de Neide com ternura. Como em poucas pessoas neste mundo, minha querida. Então me deixe ajudá-la. Vou ficar de olho nessa Lívia. Se ela estiver tramando algo, vamos descobrir. No domingo seguinte, Marcelo apareceu para o almoço, acompanhado de Lívia. A transformação no comportamento da jovem quando ele estava presente era impressionante. Atenções, sorrisos, gentilezas. Tudo direcionado não apenas a Marcelo, mas também a Dona Celina. Preparei uma surpresa para a senhora, anunciou Lívia, entregando um pequeno pacote à Dona Celina. Um creme anti-rugas francês, maravilhoso. Minha dermatologista recomendou. Dona Celina agradeceu educadamente, embora o presente fosse quase uma ofensa para uma mulher de sua idade. Neide, servindo a sobremesa, notou o olhar de Lívia, um misto de triunfo e desprezo. Mamãe, tenho novidades, disse Marcelo segurando a mão de Lívia. Decidimos oficializar nosso compromisso.
O noivado será no próximo mês. O sorriso de Dona Celina congelou. Tão rápido. Vocês se conhecem há apenas 5 meses. Quando se tem certeza, não é preciso esperar, respondeu Marcelo, beijando a mão de Lívia. E o casamento será no início do ano que vem, completou Lívia, exibindo um anel de diamantes, que fez Neide calcular quantos anos de salário seriam necessários para comprá-lo. Estamos pensando em fazer algumas reformas na casa depois do casamento, continuou Marcelo. Lívia tem ideias maravilhosas para modernizar este lugar. Mas, filho, esta casa será nossa casa de família, mamãe, interrompeu Marcelo com firmeza. Lívia será minha esposa. É natural que ela queira deixar sua marca aqui. O resto do almoço transcorreu num clima tenso. Dona Celina mal tocou em sua sobremesa. Depois que o casal saiu, ela pediu a Neide que a levasse para o jardim, onde costumava encontrar paz entre suas rosas. Aquela mulher vai tomar conta de tudo. Neide, da casa, do meu filho, da minha vida. Neide ajoelhou-se diante da cadeira de Dona Celina. Não vou permitir isso, Dona Celina, prometo. Nas semanas seguintes, a presença de Lívia na mansão tornou-se constante. Começou a trazer um decorador, um arquiteto, a fazer medições e planos sem sequer consultar Dona Celina. Quando estava sozinha com a idosa, não fazia questão de esconder seu desprezo. Este lugar é um museu empoeirado, comentava. Assim que nos casarmos vou transformá-lo completamente. Ou então, a senhora não acha que seria mais feliz numa casa de repouso? Teria companhia, atividades, pessoas para cuidar da senhora 24 horas. Certa tarde, Neide surpreendeu Lívia mexendo nas gavetas do escritório de Dona Celina. Quando questionada, respondeu com naturalidade desconcertante. Apenas procurando uns documentos que Marcelo mencionou. Sobre a empresa da família. Agora que vou fazer parte dos Mendonça, preciso entender os negócios. Neide decidiu que era hora de agir. Numa quarta-feira, enquanto Lívia estava na academia e Dona Celina repousava, ela foi até o quarto de Marcelo e esperou por ele. Quando o patrão chegou, ficou surpreso ao encontrá-la ali. Algum problema, Neide? Doutor Marcelo, perdoe a intromissão, mas preciso falar sobre algo importante. É sobre a Dona Lívia e sua mãe. Marcelo franziu o senho. O que houve? Neide respirou fundo. A Dona Lívia não trata bem sua mãe quando o senhor não está presente. Faz comentários cruéis, pressiona para que ela se mude, revira as coisas dela sem permissão. O rosto de Marcelo endureceu. Está insinuando que minha noiva maltrata minha mãe pelas costas? Não estou insinuando, doutor Marcelo. Estou afirmando. Presenciei várias situações. Isso é absurdo, rebateu ele. Lívia é incapaz de tal coisa. Ela só quer o melhor para todos nós, inclusive para a mamãe. Eu entendo que seja difícil acreditar, mas... Chega, Neide, cortou Marcelo. Aprecio sua dedicação à minha mãe, mas não aceito acusações infundadas contra Lívia. Ela será minha esposa. Sugiro que se concentre em suas funções e deixe os assuntos familiares conosco. Neide saiu do quarto, derrotada, mas não surpresa. Sabia que seria difícil convencer Marcelo. Homens como ele, acostumados a dar ordens e não a ouvir, raramente enxergavam além do que queriam ver. Mas ela não desistiria. Se Marcelo não acreditava nela, encontraria outras formas de proteger Dona Celina. O que Neide não esperava era que, ao voltar para seu quarto nos fundos, encontraria Lívia esperando por ela, sentada em sua cama, com um sorriso gelado nos lábios. Tentando me prejudicar, Neide? Grave erro, muito grave. Neide sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver Lívia em seu quarto. A invasão de seu único espaço privativo na casa era uma clara demonstração de poder. Como entrou aqui? Perguntou, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Lívia girou uma chave entre os dedos. Tenho acesso a tudo nesta casa. Ou você achou que um simples quarto de empregada teria alguma privacidade? Levantando-se com movimentos calculados, Lívia aproximou-se de Neide. Mesmo usando saltos baixos, era mais alta que a empregada, e fez questão de usar isso a seu favor. Olhando-a de cima, você realmente pensou que Marcelo acreditaria em você em vez de em mim? Uma empregadinha contra a mulher que ele ama? Neide manteve-se firme. Só contei o que vi. O que a senhora faz com Dona Celina não é certo. Lívia riu, um som frio que não combinava com seu rosto bonito. Vou ser clara, Neide.
Você tem duas opções. Ou coopera comigo e mantém sua boca fechada, ou pode procurar outro emprego. E acredite, farei questão de que você não consiga referências. Está me ameaçando? Estou te dando uma chance. Pense bem, com seu salário aqui, você sustenta quem mesmo? Ah, sim. Sua filha na faculdade e sua mãe doente em Minas, não é? Seria uma pena que tivesse que largar tudo isso por causa de uma velhinha que, convenhamos, não vai durar muito tempo mesmo. A menção à família fez Neide sentir um nó na garganta. Como Lívia sabia desses detalhes? Teria vasculhado seus pertences? O que exatamente a senhora quer de Dona Celina? Da família Mendonça? Lívia sorriu caminhando pelo pequeno quarto e examinando os poucos pertences de Neide com desdém. Isso não é da sua conta. Mas se insiste, digamos que estou construindo meu futuro. E nesse futuro vejo uma bela mansão, uma empresa próspera e, bem, uma vida sem estorvos. A insinuação era clara. Dona Celina era o estorvo. Agora, continuou Lívia, espero que tenhamos nos entendido. Continue fazendo seu trabalho. Fique longe dos meus assuntos e todos sairemos ganhando. Quando Lívia finalmente saiu, Neide sentou-se em sua cama, tremendo. A ameaça era real, e ela sabia que a jovem tinha poder para cumpri-la. Seu emprego na mansão Mendonça era o melhor que havia conseguido em anos. Perder essa posição significaria comprometer o futuro de sua filha Janaína, que estudava enfermagem na UERJ, e o tratamento de sua mãe, que sofria de problemas cardíacos. Mas abandonar Dona Celina à própria sorte também não era uma opção. A idosa havia se tornado mais que uma patroa. Era quase uma amiga, alguém que a tratava com respeito e dignidade, algo raro em sua vida de doméstica. Naquela noite, Neide mal dormiu. Precisava de um plano. Se a palavra dela não bastava contra a de Lívia, precisaria de provas. E, para consegui-las, teria que ser mais esperta que sua adversária. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Neide notou algo diferente em Dona Celina. Estava mais abatida que o normal, com olheiras profundas e mãos trêmulas. A senhora não dormiu bem? Perguntou enquanto servia o chá. Tive pesadelos, Neide, e um gosto amargo na boca ao acordar. Deve ser a idade, não é? O corpo começa a falhar. Algo no tom resignado de Dona Celina alarmou Neide. Parecia quase como se a idosa estivesse desistindo. A senhora tomou algum remédio diferente ontem à noite? Apenas o que Lívia me trouxe. Um chá especial disse que ajudaria com minha insônia. Neide sentiu um calafrio. A dona Lívia esteve aqui ontem à noite. Não a vi entrar. Chegou tarde, depois que você já tinha se recolhido. Disse que estava preocupada comigo, que Marcelo pediu que verificasse como eu estava. A história soava falsa. Marcelo estava em Brasília, fechando um negócio. Por que pediria a Lívia para verificar a mãe quando havia funcionários para isso? E por que tão tarde? Enquanto Dona Celina descansava após o café, Neide fez uma inspeção discreta pela casa. Na cozinha, encontrou uma xícara com resíduos de um líquido escuro. Cheirou, não era chá comum, algo mais forte e amargo. Guardou a xícara numa sacola plástica e escondeu em seu quarto. Talvez pudesse descobrir o que continha. Nas semanas seguintes, Neide passou a monitorar de perto as interações entre Lívia e Dona Celina. Notou um padrão. Sempre que Lívia preparava alguma bebida para a idosa, ela ficava confusa, letárgica. Os sintomas duravam um dia ou dois, depois diminuíam, até a próxima visita. Doutor Marcelo, Neide abordou o patrão uma manhã, enquanto ele tomava café antes de sair para o trabalho. Notei que sua mãe tem estado confusa ultimamente. Talvez fosse bom chamar o médico. Marcelo ergueu os olhos do jornal. Lívia mencionou isso. Já marquei uma consulta para a próxima semana. A senhora tem apresentado esses sintomas, especialmente depois das visitas de Dona Lívia, arriscou Neide. O olhar de Marcelo endureceu. Já conversamos sobre isso, Neide. Não vou tolerar insinuações contra minha noiva. Não estou insinuando nada, senhor. Apenas relatando o que observo, como o senhor sempre me pediu para fazer. Percebendo que não conseguiria convencer o patrão, Neide decidiu que precisava de ajuda externa. Sua prima Rosângela trabalhava como técnica em enfermagem no Hospital Miguel Couto. Talvez pudesse identificar o que estava na xícara. Num domingo de folga,
Neide visitou a prima no pequeno apartamento em Copacabana. Preciso da sua ajuda. Rosa, acho que estão dando algo para a dona Celina. Algo que a deixa confusa, desorientada. Rosângela examinou os resíduos da xícara. Não posso ter certeza só olhando, Neide. Precisaria fazer uma análise no laboratório. Pode fazer isso? A prima hesitou. É arriscado. Se for descoberta, posso perder meu emprego. Por favor, Rosa. Acho que aquela mulher está tentando fazer com que dona Celina pareça senil, incapaz, para poder assumir o controle da casa, talvez até interná-la contra sua vontade. Relutante, Rosângela concordou em tentar. Vou ver o que consigo, mas vai demorar alguns dias. De volta à mansão, Neide encontrou dona Celina sentada no jardim, olhando para suas rosas com um olhar distante. Aproximou-se silenciosamente e sentou-se ao lado dela. Sabe, Neide, começou a idosa sem desviar o olhar das flores, quando meu marido estava vivo, ele dizia que as pessoas são como essas rosas. Algumas têm espinhos para se proteger, outras exibem sua beleza sem defesas, mas todas, sem exceção, precisam de cuidado para florescer. Neide esperou, sentindo que havia mais a ser dito. Lívia não gosta de mim, continuou dona Celina, com uma lucidez que surpreendeu Neide. Não é apenas impressão. Ela me odeia. Vejo nos olhos dela quando pensa que não estou prestando atenção. A senhora falou com o Dr. Marcelo sobre isso? Dona Celina sorriu tristemente. Meu filho está apaixonado, cego. E talvez ele também esteja cansado de mim, da responsabilidade. Sou um fardo para ele. Não diga isso, dona Celina. A senhora é a mãe dele. Ele a ama. De sua maneira, sim. Marcelo sempre foi prático. Vê o mundo em termos de problemas e soluções. E uma mãe idosa, que precisa de cuidados crescentes, são um problema sem solução fácil. As palavras de dona Celina pesaram sobre Neide durante todo o dia. À noite, enquanto arrumava o quarto da patroa, notou um pequeno frasco de comprimidos na mesa de cabeceira. Não reconheceu o nome do medicamento. Que remédio é esse, dona Celina? O Dr. Oliveira receitou. A idosa franziu a testa. Não me lembro. Lívia disse que o médico mandou. Para dormir, acho. Neide pegou o frasco e examinou. Não havia receita anexada, nenhuma bula. Apenas comprimidos brancos em um frasco sem rótulo. Vou guardar isso, se a senhora não se importa. E amanhã ligamos para o Dr. Oliveira para confirmar. Dona Celina concordou, aparentemente aliviada por não ter que tomar os comprimidos misteriosos. Na manhã seguinte, Neide telefonou para o médico da família. Dr. Oliveira? Aqui é Neide, da casa da dona Celina Mendonça. Gostaria de confirmar se o senhor receitou um medicamento para ela recentemente. Para dormir. A resposta do médico confirmou suas suspeitas. Não, Neide. A última consulta foi há quase 2 meses e não prescrevi nada novo. Está havendo algum problema? Talvez, doutor. A dona Celina anda confusa com tremores. E encontrei um remédio que supostamente o senhor teria receitado. Isso é grave. Vou passar aí hoje mesmo para examiná-la. Quando desligou o telefone, Neide sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e encontrou Lívia com os braços cruzados e uma expressão furiosa no rosto. Espiando conversas telefônicas, Neide? Chamando médicos sem autorização? Isso é motivo para demissão por justa causa. Foi dona Celina quem pediu para ligar. Mentiu Neide, tentando proteger-se. Estava confusa sobre os remédios. Claro que estava. A pobre senhora anda tão esquecida ultimamente. Talvez seja a hora de considerar cuidados mais especializados, não acha? O tom falsamente preocupado de Lívia fez Neide sentir náusea. Dr. Oliveira virá examiná-la hoje. Ele saberá o que fazer. O sorriso de Lívia vacilou por um instante. Infelizmente, teremos que remarcar essa visita. Marcelo e eu decidimos levar dona Celina para almoçar em Petrópolis hoje. Um passeio fará bem a ela. Mas o médico... Já avisei a Marcelo sobre sua iniciativa. Ele não ficou nada satisfeito. Neide, afinal, quem decide sobre os cuidados médicos de dona Celina é a família, não a empregada. Naquela tarde, enquanto o trio saía para o tal almoço, Neide aproveitou para fazer algo que nunca imaginara: vasculhar o quarto de Lívia. Sabia que estava arriscando seu emprego, talvez até uma acusação criminal, mas a saúde de dona Celina valia o risco. No closet da suíte de hóspedes que Lívia ocupava,
Atrás de uma pilha de caixas de sapatos de grife, encontrou uma pequena maleta. Dentro, vários frascos de medicamentos, alguns com nomes que reconheceu de sua experiência cuidando de idosos, outros completamente desconhecidos. Também havia seringas e ampolas de um líquido transparente. Neide fotografou tudo com seu celular simples. Enquanto recolocava a maleta no lugar, ouviu um barulho. Alguém estava no quarto. Procurando algo, Neide? Era Rodrigo, o amigo de Lívia que às vezes a acompanhava nas visitas. Um homem pálido, de expressão inquietante, que supostamente trabalhava como assessor financeiro. Apenas arrumando o quarto, como sempre, respondeu Neide, tentando parecer natural. Claro, sorriu Rodrigo sem acreditar. Sabe, Neide, Lívia me contou sobre você. A empregada intrometida que não sabe qual é seu lugar. Aproximou-se ameaçador. Se eu fosse você, ficaria longe dos assuntos de Lívia. Muito longe. Nem todos têm a paciência que ela tem. Quando Rodrigo finalmente saiu, Neide respirou fundo, tremendo. As coisas estavam ficando cada vez mais perigosas. Precisava agir rápido, antes que algo irreversível acontecesse com Dona Celina. 3 dias depois, Rosângela ligou para Neide com notícias alarmantes. Neide conseguia analisar aqueles resíduos. Tem benzodiazepínicos em alta concentração, misturados com algo que parece ser um antipsicótico forte. Em português, Rosa, o que isso significa? Significa que alguém está dando para a Dona Celina uma mistura perigosa de calmantes potentes, com medicamentos para tratar transtornos mentais graves. Em uma pessoa de idade avançada, isso pode causar confusão, perda de memória, tontura, quedas. Exatamente os sintomas que você descreveu. Neide sentiu um calafrio. E se ela continuar tomando isso? Pode ter consequências graves. Danos cognitivos permanentes, problemas cardíacos, até mesmo... Rosângela não completou a frase, mas não era necessário. Neide entendeu o que estava em jogo. Preciso de um laudo, Rosa, algo oficial que comprove isso. Neide, não posso. Seria antiético, ilegal. Usei equipamentos do hospital sem autorização. E se alguém estiver tentando prejudicar gravemente Dona Celina? Isso também não é ilegal? Após muita insistência, Rosângela concordou em fornecer uma análise por escrito, sem timbre do hospital, apenas detalhando os componentes encontrados na amostra. Quando Neide voltou à mansão naquela noite, encontrou um clima tenso. Dona Celina estava na cama, pálida e abatida. Marcelo andava de um lado para outro no corredor, preocupado. O que aconteceu? Perguntou Neide alarmada. Mamãe caiu no banheiro, explicou Marcelo. Lívia a encontrou e chamou a ambulância. Felizmente foi só um susto. Nada quebrado. Mas o médico disse que ela está muito fraca, desidratada. Neide entrou no quarto. Dona Celina estava adormecida, com um curativo na testa. Lívia estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da idosa com falsa preocupação. Quando viu Neide, seu rosto assumiu uma expressão de triunfo velado. Ah, Neide, que bom que chegou. Foi horrível. Eu vim trazer um chá para Dona Celina e a encontrei caída. Ela deve ter escorregado, coitada. Cada vez mais frágil. Marcelo entrou no quarto, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O médico sugeriu uma acompanhante de enfermagem 24 horas, informou. Alguém especializado em idosos. Mas eu cuido bem de Dona Celina, protestou Neide. Nunca houve problemas antes. Não estou dizendo que você não faz um bom trabalho, Neide, mas você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E mamãe precisa de cuidados médicos agora, não apenas domésticos. Na verdade, interveio Lívia, estive pesquisando algumas opções de residências para a terceira idade, lugares com infraestrutura médica completa. Talvez seja a hora de considerar... Não! Exclamou Neide mais alto do que pretendia. Perdão, Dr. Marcelo, mas sua mãe ama esta casa. Seria traumático removê-la do lugar onde viveu toda a vida. Marcelo parecia dividido. Vamos pensar nisso com calma. Por enquanto vou contratar a enfermeira. E Neide, por favor, prepare o quarto de hóspedes do térreo. Será melhor para a mamãe não precisar subir escadas por um tempo. Quando Marcelo saiu, Lívia aproximou-se de Neide, sussurrando. Está perdendo, empregadinha. Logo Dona Celina estará numa clínica e você procurando outro emprego. Antes que Neide pudesse responder, Dona Celina agitou-se na cama, murmurando algo. As duas mulheres aproximaram-se. O que foi, mamãe?
Perguntou Lívia, alto o suficiente para que Marcelo ouvisse da sala. Está precisando de algo? Dona Celina abriu os olhos focando com dificuldade. Quando viu Neide, estendeu a mão tremulamente. Neide. Ela me empurrou, sussurrou. No banheiro. Disse que eu era um estorvo. Lívia empalideceu por um instante, mas logo recuperou a compostura. Pobrezinha, está delirando. O médico disse que isso poderia acontecer por causa da medicação. Neide segurou a mão de Dona Celina com firmeza. Vou cuidar da senhora, Dona Celina. Não vou deixar nada de mal acontecer. Quando Lívia saiu para chamar Marcelo, Dona Celina puxou Neide para mais perto. Não estou louca, Neide. Ela me empurrou. Disse que acidentes acontecem com idosos o tempo todo. Eu acredito na senhora. Vou protegê-la, prometo. A partir daquele dia, Neide não saiu mais do lado de Dona Celina. Dormia num colchonete ao lado da cama da patroa. Verificava pessoalmente toda a comida e bebida. Acompanhava cada visita médica. A enfermeira contratada, Débora, era uma jovem séria e competente, que logo percebeu que algo estranho estava acontecendo na mansão. Neide, posso falar com você em particular? Tal pediu Débora no terceiro dia, enquanto Dona Celina dormia. No jardim, longe de ouvidos indiscretos, a enfermeira revelou suas suspeitas. Os sintomas de Dona Celina não batem com seu histórico médico. Ela apresenta sinais de alguém medicado indevidamente. Você sabe de algo? Neide hesitou, mas decidiu confiar na profissional. Acho que a noiva do Dr. Marcelo está dando calmantes para Dona Celina sem prescrição. Tenho até um laudo informal analisando resíduos de uma xícara. Débora franziu o senho. Isso é extremamente sério. Pode configurar crime. Precisamos avisar Dr. Marcelo. Já tentei. Ele não acredita em mim. Acha que estou com ciúmes ou inventando coisas. E a polícia? Sem provas concretas, seria a minha palavra contra a de Lívia. E ela é a noiva do dono da casa. Eu sou apenas a empregada. Débora ponderou por um momento. Vou ajudá-la a monitorar. Como enfermeira, posso coletar amostras de sangue para exames e justificar como acompanhamento médico. Se encontrarmos níveis anormais de medicamentos, teremos uma prova mais concreta. A aliança entre Neide e Débora trouxe algum alívio. Juntas, mantinham vigilância constante sobre Dona Celina, que começou a melhorar gradualmente à medida que não recebia mais as misturas suspeitas. Lívia, percebendo a barreira que as duas mulheres formavam, mudou de estratégia. Começou a passar mais tempo com Marcelo fora da mansão, convencendo-o a viajar, a sair nos fins de semana, e acelerou os preparativos para o casamento. Quero uma cerimônia especial com poucos convidados, mas muito elegante, comentava durante o jantar. Talvez no jardim da mansão, entre as rosas de Dona Celina. A idosa, que já recuperava suas forças, sorriu tristemente. Meu marido e eu nos casamos neste jardim há mais de 50 anos. Uma tradição familiar, então. Mais um motivo para seguirmos o mesmo caminho, respondeu Lívia com falso entusiasmo. Após o jantar, enquanto Neide ajudava a Dona Celina com o banho, a idosa confessou. Ela quer apagar minha presença, minha história, usar o cenário das minhas memórias para criar as dela. Não vai conseguir, Dona Celina. A senhora está melhorando a cada dia, graças a você e a Débora. Mas tenho medo, Neide. Lívia não vai desistir facilmente. As palavras de Dona Celina provaram-se proféticas. Na manhã seguinte, Lívia apareceu com um advogado, apresentado como especialista em direito imobiliário. Dr. Marcelo, analisei a documentação da mansão, explicou o homem, enquanto todos tomavam café na varanda. Como combinamos, elaborei um contrato de doação em vida, transferindo a propriedade para o nome do senhor, com usufruto vitalício para Dona Celina, é claro. Marcelo pareceu surpreso. Não me lembro de termos combinado isso, Dr. Paulo. Lívia interveio rapidamente. Querido, conversamos sobre isso semana passada, lembra? É apenas uma formalidade para garantir que tudo fique bem organizado antes do casamento. Dona Celina endireitou-se na cadeira com uma firmeza que surpreendeu a todos. Esta casa está no meu nome, Dr. Paulo. Meu marido a deixou para mim, e não pretendo transferi-la a ninguém enquanto estiver viva. O advogado pareceu constrangido. Certamente, Dona Celina, a decisão é inteiramente sua. Lívia não conseguiu disfarçar sua frustração. Dona Celina,
É apenas uma medida para proteger o patrimônio da família. Ninguém está tirando nada da senhora. Não é necessário, respondeu a idosa com dignidade. Já tenho meu testamento em ordem. Marcelo receberá tudo o que é seu por direito quando eu partir. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Marcelo, visivelmente desconfortável, tentou apaziguar a situação. Mamãe está certa. Não há pressa para essas formalidades. Dr. Paulo, agradeço sua visita, mas acho que não será necessário por enquanto. Quando o advogado saiu, Lívia acompanhou-o até a porta, conversando em voz baixa. Neide, que servia mais café, não conseguiu ouvir o que diziam, mas a expressão contrariada de Lívia dizia tudo. Naquela tarde, enquanto organizava a lavanderia, Neide ouviu vozes exaltadas vindas do escritório. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Precisamos daquela transferência, Marcelo. E Lívia dizia, com o tom doce completamente abandonado. Você sabe qual é a situação da construtora. Os investidores estão ameaçando retirar o apoio. Não vou pressionar minha mãe, Lívia. A casa é dela. É o único ativo livre de dívidas que você tem. Se não oferecermos uma garantia sólida, tudo vai desmoronar. Seu império, nossa vida juntos, tudo. Neide afastou-se, processando o que acabara de ouvir. Então era isso. Marcelo estava com problemas financeiros e a mansão, propriedade livre de sua mãe, era a salvação para seus negócios. À noite, compartilhou a descoberta com Débora. Isso explica muita coisa, comentou a enfermeira. Mas não justifica o que Lívia está fazendo com Dona Celina. Acho que o plano é mais sombrio do que imaginávamos, respondeu Neide. Lívia não quer apenas que Dona Celina seja internada. Ela quer que a senhora pareça incapaz, para que Marcelo possa assumir legalmente seus bens. Ou pior, Débora estremeceu. Precisamos encontrar o testamento. Pode haver alguma cláusula que explique a pressa de Lívia em se casar com Marcelo. No dia seguinte, enquanto Dona Celina repousava após o almoço, Neide e Débora vasculharam discretamente o escritório. No fundo de uma gaveta trancada, que Neide abriu com um grampo desdobrado, habilidade aprendida na infância pobre, encontraram uma pasta com documentos legais. Achei, sussurrou Débora, folheando o testamento. Olha isso. Tem uma cláusula específica sobre novos casamentos. Neide leu por cima do ombro da enfermeira, tendo dificuldade com os termos jurídicos, mas entendendo o essencial. Se Marcelo se casasse novamente, sua esposa não teria direito à herança deixada por Dona Celina, incluindo a mansão. A propriedade ficaria em usufruto de Marcelo, mas após sua morte, seria doada a uma instituição de caridade que cuidava de crianças com câncer, projeto que Dr. Mendonça havia apoiado em vida. Então é por isso, exclamou Neide. Se Dona Celina... Se algo acontecer com ela antes do casamento, Marcelo herda tudo sem restrições. Depois que ele se casar, a cláusula entra em vigor. Precisamos tirar uma cópia desse documento, decidiu Débora. Já encontraram o que procuravam? As duas mulheres congelaram. Rodrigo estava parado na porta, com um sorriso malévolo. Atrás dele, Lívia observava a cena com fúria nos olhos. Faxina no escritório, Neide? Ou devo dizer investigação particular? Neide levantou-se enfrentando os dois. Sabemos o que vocês estão tentando fazer com Dona Celina, e não vamos permitir. Lívia entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Acho que vocês não entenderam sua posição nesta casa. São funcionárias facilmente substituíveis, especialmente você, Neide. Já comuniquei a Marcelo que você tem roubado pequenos objetos da casa. Ele está muito decepcionado. Isso é mentira. Sua palavra contra a minha. E eu tenho provas. Rodrigo, mostre a elas. O homem tirou do bolso um pequeno broche de ouro com diamantes, encontrado no seu quarto, Neide, entre suas coisas. Eu nunca vi isso antes. Vocês plantaram. Lívia sorriu friamente. Quem vai acreditar em você? A empregada invejosa que não suporta ver seu patrão feliz com outra mulher? Patético! Débora deu um passo à frente. Eu acredito nela e tenho formação médica. Posso reconhecer quando uma paciente está sendo dopada. Também tenho uma solução para você, enfermeira, retrucou Lívia. Negligência médica. Afinal, foi sob seus cuidados que Dona Celina caiu novamente ontem, não foi? Ela não caiu ontem, contestou Débora, confusa. Caiu sim. Marcelo e eu a encontramos no chão do quarto desorientada. Você deveria estar de plantão.
mas inexplicavelmente saiu sem avisar. Tive que prestar os primeiros socorros eu mesma. As duas funcionárias perceberam a armadilha que se fechava ao redor delas. Lívia havia planejado tudo meticulosamente. "O que querem de nós?" perguntou Neide, sentindo-se encurralada. "É simples", respondeu Lívia. "Débora vai pedir demissão hoje mesmo, citando problemas pessoais. Você, Neide, vai continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas longe de Dona Celina. Cuidará apenas da limpeza geral da casa. E se nos recusarmos?" Rodrigo aproximou-se ameaçador. "Então Marcelo encontrará não apenas o broche no seu quarto, mas também remédios roubados do estoque de Dona Celina. Drogas que explicariam perfeitamente o estado confuso da senhora nos últimos tempos." Encurraladas, Neide e Débora trocaram olhares desesperados. O cerco estava se fechando, e Dona Celina ficava cada vez mais vulnerável. Naquela noite, Neide mal conseguiu dormir. A situação parecia desesperadora. Conforme o combinado, Débora havia pedido demissão, alegando problemas familiares. Marcelo, embora surpreso com a saída repentina da enfermeira, aceitou sem questionar muito. Lívia, é claro, já tinha uma substituta de confiança para indicar. "Marina é enfermeira no hospital onde minha tia se tratou", explicou Lívia durante o jantar. "Ela tem experiência com pacientes idosos e está disponível para começar imediatamente." Neide observava a cena com o coração apertado. Dona Celina, sentada à mesa com expressão abatida, parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas. Seus olhos, antes vivos e atentos, agora vagavam sem foco. Ocasionalmente olhava para Neide com um apelo silencioso que partia o coração da empregada. A nova enfermeira, Marina, chegou na manhã seguinte. Era uma mulher de meia idade, de aparência severa e movimentos bruscos. Neide percebeu imediatamente que ela e Lívia tinham algum tipo de acordo, e familiaridade entre as duas ia além de uma simples recomendação profissional. Neide ficará responsável apenas pela limpeza geral da casa, instruiu Lívia, enquanto mostrava as instalações para Marina. "Você cuidará exclusivamente de Dona Celina. Alimentação, medicação, banho, tudo." "Entendido", respondeu Marina, com um olhar de cumplicidade. Afastada de Dona Celina, Neide teve que ser criativa para manter contato com a idosa. Aproveitava momentos em que Marina saía para o intervalo de almoço ou quando Lívia estava fora da mansão. Nesses breves encontros, percebia que Dona Celina estava cada vez mais letárgica, falando pouco, muitas vezes confusa sobre quem era Neide. "Eles estão me dando algo." "Neide", sussurrou Dona Celina numa tarde, quando conseguiram alguns minutos a sós. "Remédios que me deixam zonza, confusa. Não consigo pensar direito. Vou tirar a senhora daqui, Dona Celina, prometo. Meu testamento..." No escritório. "Marcelo não pode." A conversa foi interrompida pela chegada de Marina, que lançou um olhar desconfiado para Neide. "O que está fazendo aqui?" "Pensei que estivesse limpando a área da piscina." "Só vim buscar um pano que esqueci", improvisou Neide, saindo rapidamente. Cada dia que passava, a situação piorava. Marcelo, absorto em seus problemas financeiros, visitava a mãe com menos frequência. Lívia, por outro lado, estava sempre presente, supervisionando a medicação, conversando com médicos, consolidando sua imagem de nora dedicada. O casamento estava marcado para dali a 2 semanas. Uma cerimônia íntima no jardim da mansão, seguida de uma recepção exclusiva para poucos convidados selecionados. O tempo estava se esgotando. Numa quinta-feira, enquanto limpava o corredor próximo ao quarto de Dona Celina, Neide ouviu uma conversa entre Lívia e Rodrigo. "Está demorando demais", dizia Rodrigo impaciente. "Os investidores estão pressionando Marcelo. Se não resolvermos isso logo, o plano todo vai por água abaixo." "Calma", respondeu Lívia. "Marina está aumentando gradualmente a dosagem. Não podemos arriscar levantar suspeitas. 1 ou 2 dias antes do casamento daremos o golpe final. Como da outra vez." "Não, isso foi amadorismo. Aprendi com os erros. Agora será algo mais natural. Uma complicação cardíaca durante o sono, comum em pessoas da idade dela." Neide cobriu a boca para abafar um grito. O plano era mais sinistro do que imaginara. Não se tratava apenas de incapacitar Dona Celina mentalmente, mas de algo muito pior. Precisava agir, e rápido. Naquela mesma noite, quando todos dormiam,
Neide usou sua chave para entrar silenciosamente no quarto de Dona Celina. A idosa dormia inquieta, murmurando palavras desconexas. Na mesa de cabeceira, uma seringa preparada aguardava o horário da aplicação. Com cuidado, Neide coletou a seringa em um saquinho plástico, substituiu-a por uma ampola de soro fisiológico que havia conseguido com Débora antes de sua saída. Com sorte, ninguém notaria a diferença até o dia seguinte. No seu quarto, examinou o conteúdo da seringa. O líquido era transparente, sem cheiro distinto. Poderia ser qualquer coisa. Precisava de ajuda para identificá-lo. Rosângela era sua única esperança. Na manhã seguinte, usando a desculpa de ir ao mercado comprar produtos de limpeza, Neide saiu da mansão e foi direto ao hospital onde a prima trabalhava. Neide? Isso é loucura, protestou Rosângela quando viu a seringa. Não posso simplesmente analisar isso no laboratório do hospital. Por favor, Rosa, é questão de vida ou morte. Aquela mulher está planejando algo terrível contra Dona Celina. Após muita insistência, Rosângela concordou em pedir a um amigo do laboratório para examinar o conteúdo, de forma não oficial. Vai demorar pelo menos um dia. E se for o que você suspeita, deve ir à polícia. Sem provas concretas, serei apenas a empregada ressentida, inventando histórias sobre a nora perfeita. De volta à mansão, Neide encontrou um clima de agitação. Marina estava em pé na sala conversando agitadamente com Lívia. A seringa sumiu. E o frasco de insulina também, dizia a enfermeira visivelmente nervosa. Lívia lançou um olhar furioso para Neide assim que a viu entrar. Onde esteve? No mercado, como a senhora pediu. Os produtos estão aqui, respondeu Neide, erguendo as sacolas. Marina diz que faltam medicamentos do estoque de Dona Celina. Você sabe algo sobre isso? Não, senhora. Como eu poderia? Faz semanas que não cuido de Dona Celina. Lívia estreitou os olhos desconfiada. Vou revistar seu quarto. À vontade, desafiou Neide, sabendo que não encontrariam nada lá. A seringa estava com Rosângela. Aquela tarde foi tensa. Lívia mantinha-se por perto, observando cada movimento de Neide. Marina trancou o armário de medicamentos com uma nova chave. E Dona Celina, alheia a tudo, permanecia deitada, cada vez mais fraca e desorientada. No dia seguinte, Rosângela telefonou. Neide atendeu com o coração na boca. Neide, é pior do que imaginávamos. A seringa continha uma dose massiva de insulina, suficiente para causar um choque hipoglicêmico fatal em qualquer pessoa, especialmente em uma idosa debilitada. A confirmação do plano macabro deixou Neide sem fôlego. O que eu faço, Rosa? Vá à polícia imediatamente. Isso é tentativa de homicídio. E a prova? Meu amigo do laboratório vai preparar um laudo não oficial. Não tem valor legal, mas pode servir para iniciar uma investigação. Neide ponderou suas opções. Ir à polícia era arriscado. Sua palavra contra a de Lívia, uma mulher rica, articulada, convincente, precisava de mais provas, algo que não deixasse dúvidas sobre as intenções da noiva de Marcelo. Naquela noite, depois que todos se recolheram, Neide fez algo desesperado. Invadiu o escritório de Marcelo para procurar o testamento original e fazer uma cópia. Enquanto vasculhava os arquivos, ouviu vozes no corredor. Escondeu-se rapidamente atrás de uma cortina pesada. Lívia e Rodrigo entraram no escritório, fechando a porta atrás de si. Tenho certeza que foi aquela empregada intrometida, dizia Lívia, furiosa. Ela pegou a seringa e provavelmente já sabe o que tinha dentro. Precisamos nos livrar dela, sugeriu Rodrigo. Demiti-la não é suficiente. Ela sabe demais. Não seja idiota. Uma empregada desaparecida chamaria mais atenção do que queremos agora. Não, vamos seguir o plano. No dia do casamento, durante a cerimônia, você leva Dona Celina para descansar e aplica a dose. Quando descobrirem, estaremos trocando alianças com testemunhas sobre nosso paradeiro. E se não funcionar? Vai funcionar. Funcionou com aquele velho em Belo Horizonte, não foi? Ninguém suspeitou de nada. O sangue de Neide gelou. Não era a primeira vez. Lívia já havia feito isso antes. E depois? Perguntou Rodrigo. Depois a fortuna dos Mendonça será nossa. Marcelo não faz ideia do quanto a mãe dele é rica. Além da mansão, há investimentos, obras de arte, joias de família, uma herança considerável para salvar os negócios dele e garantir nosso futuro. Nosso? Questionou Rodrigo com um toque de ciúme.
Lívia riu baixo. Claro, querido. Sempre foi nosso plano. Marcelo é apenas um meio para um fim. Depois de alguns anos, quando tudo estiver assegurado legalmente. Bem, acidentes acontecem com todos, não é? Clyde conteve a respiração, mal acreditando no que ouvia. O plano era ainda mais diabólico do que imaginava. Lívia não pretendia apenas eliminar Dona Celina, mas também Marcelo, eventualmente. Depois que o casal saiu, Neide ficou imóvel por alguns minutos, assimilando a gravidade da situação. Finalmente, com as mãos trêmulas, localizou o testamento e o fotografou com seu celular. Nos 2 dias seguintes, Neide elaborou um plano. Rosângela conseguiu o laudo sobre a insulina. Débora, embora não trabalhasse mais na mansão, concordou em ajudar, fornecendo uma declaração sobre as suspeitas de medicação indevida. Faltava ainda uma prova definitiva, algo que capturasse Lívia admitindo seus planos em suas próprias palavras. Para isso, Neide comprou um pequeno gravador digital, daqueles usados por estudantes para gravar aulas. No domingo, véspera do casamento, toda a mansão estava empolvorosa com os preparativos. Arranjos florais, equipes de buffet, decoradores. A casa nunca estivera tão cheia e, paradoxalmente, era o momento perfeito para agir discretamente. Neide escondeu o gravador sob uma almofada do sofá da sala, onde Lívia costumava se encontrar com Rodrigo para conversas privadas. Então enviou uma mensagem anônima para o celular de Lívia. Sei sobre o plano para a velha. Quero participar. Encontre-me na sala principal em 20 minutos. Observando de longe, Neide viu Lívia ler a mensagem, franzir o senho e dirigir-se à sala. Minutos depois, Rodrigo também apareceu. Agitados, os dois conversavam em voz baixa, tentando descobrir quem enviara a mensagem. Deve ser algum dos funcionários temporários, supôs Lívia. Alguém que ouviu nossas conversas e quer uma fatia do bolo. Ou pode ser uma armadilha, alertou Rodrigo. E se for a polícia? Não seja paranoico. A polícia não usa métodos assim. Além disso, quem iria acreditar em acusações contra nós? Somos respeitáveis, tenho álibi para tudo. Por mais de meia hora, os dois discutiram possibilidades. Revisaram detalhadamente seus planos, mencionaram o acidente em Belo Horizonte e confirmaram a estratégia para o dia seguinte. Sem perceber, confessaram tudo, e o gravador capturou cada palavra. Quando finalmente saíram, Neide recuperou o aparelho com as mãos tremendo de emoção. Tinha uma confissão gravada. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. Naquela noite, enquanto a mansão silenciava, Neide foi até o quarto de Dona Celina. A idosa estava acordada, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua. Amanhã é o grande dia, murmurou Dona Celina. O casamento do meu filho. Dona Celina, preciso que a senhora seja forte. Amanhã vai acontecer algo importante e a senhora precisa confiar em mim. A idosa virou-se com um lampejo de lucidez no olhar. Você descobriu algo, não foi? Sobre Lívia. Neide assentiu segurando as mãos de sua patroa. Ela não é quem aparenta ser. E amanhã todos vão saber a verdade. Um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Dona Celina. Sempre soube que você era mais que uma empregada, Neide. Você é minha protetora, minha amiga. As duas mulheres permaneceram de mãos dadas, observando a lua através da janela. O dia seguinte seria decisivo para ambas, para toda a família Mendonça, e para o futuro da mansão que testemunhara tantas histórias ao longo das décadas. Na manhã do casamento, Neide acordou cedo, o coração batendo forte com a adrenalina do que estava prestes a fazer. Seu plano era arriscado, mas era a única chance de salvar Dona Celina e expor Lívia antes que fosse tarde demais. As provas estavam reunidas: o laudo sobre a insulina, a declaração de Débora, as fotos do testamento e, principalmente, a gravação incriminadora. Enquanto o sol nascia sobre o jardim botânico, lançando raios dourados através das palmeiras imperiais, Neide preparou-se para o confronto, que mudaria para sempre o destino de todos na mansão dos Mendonça. O jardim da mansão Mendonça transformara-se em um cenário de conto de fadas. Arcos de flores brancas marcavam o caminho até o altar improvisado. Cadeiras cobertas por tecidos finos foram dispostas em fileiras perfeitas. Uma pequena orquestra de câmara afinava seus instrumentos sob uma pérgola. Tudo conforme os desejos de Lívia,
que não economizara nos detalhes. Neide observava os preparativos finais com um misto de apreensão e determinação. Tinha tudo preparado. O gravador com a confissão, o laudo sobre a insulina, a declaração de Débora. Faltava apenas a execução do plano. Rosângela e Débora chegariam em breve como convidadas secretas. Uma prima distante de Marcelo, que Lívia jamais conhecera, havia cedido seus convites para elas. Os convidados eram poucos, cerca de 50 pessoas, a maioria ligada aos negócios de Marcelo ou ao círculo social de Lívia. No quarto principal, transformado temporariamente em um salão de beleza, Lívia experimentava seu vestido de noiva, uma criação exclusiva em seda italiana, com detalhes em renda francesa. Parecia a imagem da noiva perfeita, radiante e feliz. Neide, traga mais água para a maquiadora, ordenou sem sequer olhar para a empregada. Seu tom era de quem já se considerava a dona absoluta da casa. No andar de baixo, Dona Celina estava sendo preparada para a cerimônia por Marina. A idosa usaria um conjunto azul claro, escolhido por Lívia, evidentemente para destacar sua palidez e aparência frágil. Como está se sentindo, Dona Celina? Perguntou Neide, entrando no quarto com um pretexto qualquer. A idosa olhou-a com os olhos embaçados, mas havia um brilho de reconhecimento. Nervosa, murmurou. Há algo importante hoje, não é? Algo que você vai fazer. Sim, senhora. Lembra do que conversamos? Hoje a verdade virá à tona. Marina lançou um olhar desconfiado. O que estão cochichando? Dona Celina precisa descansar antes da cerimônia. Só estou perguntando se ela precisa de algo, respondeu Neide, saindo rapidamente. Os primeiros convidados começavam a chegar. Neide reconheceu alguns, sócios de Marcelo, primos distantes, amigos de Lívia, todos elegantes, sorrisos ensaiados, conversas superficiais. Às 14h, Rosângela e Débora chegaram, disfarçadas com chapéus elegantes e óculos escuros. Neide encontrou-as brevemente na cozinha, longe dos olhares curiosos. Está tudo pronto? Perguntou Débora. Neide assentiu. O técnico de som é amigo do filho da Dona Maria que trabalha na lavanderia. Ele vai permitir que eu use o microfone no momento certo. O importante é vocês ficarem próximas à Dona Celina o tempo todo. Não deixem Marina aplicar nada nela. O plano era arriscado. Neide interromperia a cerimônia no momento crítico, quando o juiz perguntasse se alguém se opunha à união. Apresentaria as provas, tocaria a gravação. Era cinematográfico, talvez melodramático, mas eficaz para expor Lívia diante de todos. Às 16h, os convidados estavam posicionados. A pequena orquestra começou a tocar Canon de Pachelbel. Marcelo aguardava no altar, elegante em seu terno italiano, ansioso e visivelmente emocionado. Dona Celina foi conduzida até a primeira fileira por Rodrigo, uma escolha que fez Neide estremecer. O cúmplice de Lívia estava encarregado da idosa justamente durante a cerimônia, conforme o plano que Neide ouvira. Felizmente, Rosângela sentou-se estrategicamente ao lado de Dona Celina e Débora logo atrás, ambas vigilantes. Finalmente, a marcha nupcial anunciou a entrada de Lívia. Deslumbrante, ela avançou pelo tapete branco espalhado sobre a grama, segurando um buquê de rosas brancas e orquídeas. Seu sorriso era radiante, o sorriso de quem estava a minutos de conquistar tudo o que planejara. O juiz de paz iniciou a cerimônia com palavras sobre amor, compromisso e família. Neide, posicionada próxima ao equipamento de som, sentia o coração martelar contra o peito. Cada minuto que passava era um minuto a menos para Dona Celina. Pelo canto do olho, viu Rodrigo discretamente checando o relógio. Viu também Marina, a falsa enfermeira, aproximando-se por trás, como quem vai verificar se a idosa está bem. Em sua mão algo pequeno brilhava, uma seringa. Era agora ou nunca. Se alguém conhece algum impedimento para esta união, fale agora ou cale-se para sempre, pronunciou o juiz. Seguindo o ritual, Neide avançou tomando o microfone das mãos do técnico de som. Eu me oponho a este casamento. Um murmúrio chocado percorreu a assistência. Marcelo olhou atônito. Lívia virou-se, o rosto contorcido numa mistura de surpresa e fúria. Esta mulher, continuou Neide apontando para Lívia, não é quem todos pensam. Ela tem planejado algo terrível contra a Dona Celina. Tirem essa louca daqui, Sais, gritou Lívia.
Marcelo, é aquela empregada problemática que te falei. Mas Neide não recuou. Fez um sinal para Débora, que rapidamente acionou um laptop conectado ao sistema de som. A voz de Lívia ecoou pelo jardim. No dia do casamento, durante a cerimônia, você leva a Dona Celina para descansar e aplica a dose. Quando descobrirem, estaremos trocando alianças com testemunhas sobre nosso paradeiro. Os convidados ficaram em silêncio absoluto. Então veio a voz de Rodrigo. E se não funcionar? E a resposta condenatória de Lívia. Vai funcionar. Funcionou com aquele velho em Belo Horizonte, não foi? Ninguém suspeitou de nada. Lívia empalideceu. Seus olhos, agora frios como gelo, fixaram-se em Neide com ódio puro. Isso é uma montagem. Uma falsificação. Essa empregada está obcecada, tem inveja de mim. Mas Neide não havia terminado. Fez outro sinal, e Rosângela levantou-se segurando a seringa que acabara de tirar das mãos de Marina. Esta seringa contém uma dose letal de insulina, explicou Neide. A mesma substância, encontrada em outra seringa que recolhi dias atrás, e que foi analisada por um laboratório. O laudo está aqui. Ergueu os documentos para que todos vissem. Dona Lívia tem administrado medicamentos não prescritos a Dona Celina, deixando-a confusa, debilitada. Tudo para que parecesse senil, incapaz de gerenciar seus próprios bens. Marcelo, finalmente saindo do estado de choque, aproximou-se. O que está dizendo, Neide? A verdade, Dr. Marcelo. Sua noiva estava planejando prejudicar gravemente sua mãe durante a cerimônia de casamento. E o motivo está aqui. Entregou a ele a cópia do testamento com a cláusula destacada. Se o senhor se casasse com Lívia, ela não teria direito à herança de Dona Celina. Mas se algo acontecesse com sua mãe antes do casamento, o senhor herdaria tudo sem restrições. Um murmúrio crescente tomou conta dos convidados. Alguns já se levantavam, chocados. Outros tiravam celulares para registrar a cena. E não é só isso, continuou Neide enquanto Marcelo lia o documento com expressão atordoada. Na gravação, Dona Lívia sugere que seus planos não paravam por aí. Depois que a situação financeira estivesse estabilizada, o senhor também se tornaria dispensável. A essa altura, Rodrigo tentava escorregar discretamente para fora do jardim. Foi interceptado por 2 convidados, um delegado aposentado, amigo da família Mendonça, e seu filho, policial militar. Lívia, vendo seu plano desmoronar, mudou de tática. Jogou o buquê no chão e avançou para Marcelo, lágrimas brotando de seus olhos. Amor, não acredite nisso. É uma conspiração contra nós, contra nossa felicidade. Essa empregada sempre teve ciúmes, sempre quis me prejudicar. Marcelo olhava da noiva para Neide, confuso. Foi quando Dona Celina se levantou, com uma firmeza surpreendente. Caminhou lentamente até o filho e pegou suas mãos. Marcelo, meu filho, Neide está dizendo a verdade. Lívia tem me maltratado quando você não está presente. Tem me dado remédios que me deixam confusa, desorientada. Eu tentei te contar, mas nunca encontrava as palavras certas, a lucidez necessária. A expressão de Marcelo mudou, da confusão para a compreensão e, finalmente, para a fúria. Virou-se para Lívia, que ainda tentava manter a fachada de noiva injustiçada. É verdade? Você planejou prejudicar minha mãe? Responda. Marcelo, você não entende. Estávamos à beira da falência. Sua empresa está afundando em dívidas. Eu só queria nos ajudar, garantir nosso futuro. A confissão inadvertida silenciou o jardim. Lívia, percebendo o que acabara de admitir, cobriu a boca com as mãos. Segurança, chamou Marcelo, a voz trêmula. Por favor, acompanhem a senhorita Lívia e seu amigo até a saída. E chamem a polícia. O restante da tarde foi caótico. Os convidados se dispersaram, chocados e boquiabertos com o escândalo. Policiais chegaram para tomar depoimentos. A seringa foi apreendida como evidência, junto com os medicamentos encontrados no quarto de Lívia e Marina. Quando finalmente a mansão silenciou, já era noite. Neide encontrou Marcelo e Dona Celina sentados na varanda, olhando para o jardim onde horas antes quase ocorrera uma tragédia disfarçada de celebração. Neide, chamou Marcelo quando a viu passar. Venha sentar-se conosco. Hesitante, a empregada aproximou-se. Eu não tenho palavras para agradecer o que você fez hoje, disse ele, a voz embargada pela emoção. Você salvou minha mãe e provavelmente me salvou também.
Dona Celina estendeu a mão segurando a de Neide. Eu sempre soube que você era especial, minha querida, desde o primeiro dia. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria, Dona Celina. Não, interveio Marcelo. Você arriscou seu emprego, sua reputação. Poucos teriam essa coragem. Houve um momento de silêncio contemplativo, enquanto os três observavam a lua surgir por trás das árvores do jardim. Neide, continuou Marcelo, quero oferecer algo a você, uma forma de retribuir, embora nada possa realmente compensar o que fez por nossa família. A empregada esperou, curiosa. Sei que sua filha estuda enfermagem na UERJ. Quero oferecer uma bolsa completa para ela, incluindo material, moradia e uma ajuda de custo mensal. E quando ela se formar, um emprego garantido na clínica que estamos construindo no Leblon. Os olhos de Neide encheram-se de lágrimas. Doutor Marcelo, isso não é tudo, interrompeu Dona Celina. Neide, você mostrou que não é apenas uma funcionária, mas parte de nossa família. Por isso, quero que aceite o apartamento que temos em Copacabana. É pequeno, mas bem localizado e será seu. Neide não conseguiu conter o choro. Depois de uma vida inteira de trabalho duro, de mãos calejadas e sonhos adiados, finalmente via um horizonte diferente se abrir, para ela e para sua filha. E tem mais, acrescentou Dona Celina, com um sorriso enigmático. Lembra-se de como você sempre quis estudar? A faculdade que nunca pôde cursar? Bem, nunca é tarde demais. Já falei com o reitor da PUC, um velho amigo. Você começa no próximo semestre. Estudar? Mas O quê? Enfermagem geriátrica, respondeu a idosa com um brilho no olhar. Afinal, você tem talento natural para cuidar de velhinhos teimosos como eu. 3 meses depois, a mansão dos Mendonça respirava novamente. O jardim, antes palco de uma quase tragédia, voltava a ser um lugar de paz e beleza. Dona Celina, completamente recuperada, passava as tardes entre suas rosas, frequentemente acompanhada por Neide, que agora morava no apartamento em Copacabana, mas visitava diariamente. Lívia e Rodrigo enfrentavam um processo criminal, agravado pela descoberta de que o acidente em Belo Horizonte, que mencionaram na gravação havia, de fato ocorrido, um idoso abastado, noivo de Lívia na época, sofrera uma crise hipoglicêmica fatal semanas antes do casamento. As autoridades haviam reaberto o caso. Marcelo, após o choque inicial, mergulhara em um processo de reconstrução de seus negócios, que realmente estavam em dificuldades, mas principalmente de seu relacionamento com a mãe. Agora passava mais tempo na mansão, jantava regularmente com Dona Celina e até aprendera a apreciar a jardinagem. Quanto a Neide, sua vida transformara-se completamente. Aos 55 anos, era uma caloura de enfermagem, compartilhando aulas com jovens que poderiam ser seus filhos. Sua própria filha, Janaína, agora com bolsa integral, destacava-se no curso e falava orgulhosa da mãe para todos. Numa tarde de domingo, enquanto tomavam chá na varanda, Dona Celina observou Neide com carinho. Sabe, minha querida, sempre acreditei que as pessoas cruzam nossos caminhos por uma razão. Você veio para esta casa como uma empregada, mas se revelou muito mais. Uma amiga, uma protetora, quase uma filha. Neide sorriu, emocionada. A senhora também transformou minha vida, Dona Celina. Me ensinou que dignidade não tem a ver com posição social ou dinheiro, mas com o caráter, com as escolhas que fazemos. E falando em escolhas, interveio Marcelo juntando-se a elas. Tenho novidades. A clínica está quase pronta. E quero que você, Neide, depois de formada, assuma a coordenação da ala geriátrica. A antiga empregada doméstica, agora estudante universitária e futura enfermeira, sentiu uma onda de gratidão e orgulho. De mãos invisíveis que limpavam em silêncio, agora seriam mãos que cuidavam, que protegiam, que faziam a diferença. Enquanto o sol se punha sobre o jardim botânico, lançando sombras douradas sobre as palmeiras imperiais, as 3 pessoas na varanda brindaram não apenas a um novo começo, mas à força das ligações humanas verdadeiras, aquelas que transcendem posições sociais, que resistem às tempestades e que revelam, no fim das contas, que quem observa em silêncio frequentemente é quem mais vê. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Neide e Dona Celina tenha tocado o coração de vocês.
Assim como Neide encontrou seu valor e reconhecimento, acreditamos que cada pessoa merece ser vista além das aparências. Se esta narrativa despertou emoções em você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe nos comentários se já testemunhou alguma situação em que alguém invisível aos olhos da sociedade se tornou essencial na vida de outra pessoa. Todos os dias trazemos histórias como esta, que revelam a complexidade e a beleza das relações humanas. Até a próxima história!